nosso assunto de hoje, então, será triângulos, certo? O que são triângulos, esse polígono, né? Que são 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Nós veremos elementos, classificação sobre triângulos, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver os elementos principais de um triângulo, né? Deixa eu trocar aqui. A figura mostra um triângulo ABC, né? Então, aqui está o triângulo ABC. Os elementos principais de qualquer polígono são os vértices, os lados e os ângulos. Como o triângulo tem 3 lados, ele também terá 3 vértices, né? Que são pontos que estão representados pelo A, pelo B, pelo C. Ele terá 3 lados, né? O lado AB, o lado AC e o lado BC, né? E ele terá os ângulos internos daí representados pelo A, pelo B e pelo C. Tem um ângulo externo também, que aqui está representado pela letrinha alfa, né? Que é do alfabeto grego. Então, pessoal, o triângulo, ele é um polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Classificação. O triângulo, ele tem 2 tipos de classificação. Primeiro, nós veremos a classificação quanto aos lados. Nessa classificação, a gente tem que perceber a medida dos lados deste triângulo. Aqui nós temos um triângulo que tem os 3 lados, ó, de mesma medida. Quando acontece isso, eu digo que ele é equilátero. Equi significa iguais, látero, lados. Então, seria os 3 lados de mesma medida. O que seria o isósceles? O isósceles, pessoal, são 2 lados iguais e um diferente. E o que seria o escaleno? Escaleno, né? São os 3 lados com medidas diferentes. Importante. Quando os lados são todos iguais, os ângulos também são iguais. Quando eu tenho só 2 lados iguais, percebam que esses ângulos aqui, ó, serão iguais e esse aqui será diferente. E quando eu tenho o triângulo escaleno, os 3 ângulos aqui de dentro serão de medidas diferentes também. Aqui está a definição, né, pessoal, do que é equilátero, isósceles e escaleno, né, que é o que eu já falei. Vamos para a próxima classificação, então, certo? Bom, aqui é a classificação quanto aos ângulos. Aqui a gente tem que observar o quê? Os ângulos internos deste triângulo. O que seria o acutângulo? Pessoal, lembram da classificação dos ângulos? Um ângulo é agudo quando mede menos de 90. O ângulo é reto, quando ele mede igual a 90 graus. E o ângulo é obtuso, quando ele mede mais de 90. Então, a classificação do triângulo tem a ver com estes nomes também. Quando que ele é acutângulo? Quando os 3 ângulos são agudos. Ou seja, todos os 3 são menores que 90 graus, certo? Quando que eu tenho um triângulo retângulo? Esse símbolo aqui já me indica o ângulo de 90 graus. Então, significa que, tu tendo um ângulo de 90, esse triângulo se chama retângulo. Veja que tem a ver com ângulo, né? Retângulo, acutângulo, né? E o que seria o obtusângulo? O obtusângulo, como o nome está dizendo, obtuso é mais de 90. Então, é sempre aquele triângulo que tem um ângulo bem aberto, ó. Este ângulo aqui dá para ver que ele é mais de 90. Então, ele se chama obtusângulo. Obviamente, os 2 outros ângulos serão menores, né, bem pequenininhos, menores que 90. Então, acutângulo, todos agudos. Retângulo, um ângulo reto. E obtusângulo, um ângulo obtuso. Bom, para construir um triângulo, é necessário
que a medida do lado maior seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados. O que significa essa loucura toda? O triângulo, gente, ele tem uma condição para existir. Qual é a condição? Tu tem 3 medidas sempre, né? Tu sempre vai ter que somar 2 lados e essa soma vai ter que ser sempre maior que o outro lado. Porque, olha só, observem este exemplo aqui. Ó, nós temos este lado aqui que é 11, este aqui que mede 3 e esse aqui que mede 6. Vai formar um triângulo aqui, pessoal? Dá pra ver que não, né? Não tem como, porque esses ladinhos menores aqui, eles nunca vão conseguir se ligar para formar os 2 lados que faltam, né? A condição é o seguinte, ó. Somando os lados, que pode ser os menores, aqui somando 3 mais 6 dá 9. 9, pessoal, é menor que 11, que é o outro lado. Portanto, quando tu somares 2 lados e este resultado for menor ou igual ao outro lado, não vai existir esse triângulo. Tu sempre tem que ter um resultado maior que o outro lado. Eu não sei se eu soube me fazer entender. Vamos ver uma atividade aqui. Por exemplo, indique quais desses triângulos aqui existem. Quais aqui realmente vão formar um triângulo? Quando eu tenho o lado 3, 3 e 3, será que forma? Acho que sim, né? Porque sempre que é somado 3 mais 3 vai dar 6, que é sempre maior que o outro. É claro que aqui vai dar um triângulo, né, gente? É o equilátero, né? Será que aqui vai formar? Quando eu tenho 3 valores diferentes, para facilitar, eu já vou direto nos menores, ó. Somando 2 com 3, dá 5. 5, pessoal, é exatamente igual ao valor do outro lado. Portanto, esse também não vai formar. Esse aqui, 2 mais 2, 4. 4 é menos que 6. Aqui também não vai fechar. E aqui, ó, 7 mais 5, 12, né? 12 é mais que o outro lado. Portanto, aqui também fecha. Então, desses 4 aqui, os únicos que formariam e formam um triângulo é este aqui e este aqui. Este aqui não, porque fica igual ao outro lado, e esse aqui não, porque fica menor ao outro lado. Bom, outro fato muito importante sobre o triângulo é que, independente do tamanho, da forma, tu sempre vai ter 3 ângulos, né? Que é a partezinha de dentro aqui. Se tu somar esses 3 ângulos, mesmo que sejam diferentes, iguais, o resultado dessa soma, pessoal, é sempre o mesmo. Sempre vai dar 180 graus. Isso é bem interessante. Se a gente fizer qualquer triângulo e medir os seus ângulos e somar os ângulos, sempre tem que fechar 180 graus, certo? Isso é uma característica dos triângulos. Então, vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Qual deverá ser o valor do x, que é o valor que está faltando, né? Aqui eu coloquei x, mas aqui tem um alfa, que pode ser representado pelo x também, que é o valor que falta, tá, pessoal? Aqui é x e aqui também é x. Então, vamos para esse daqui. O que acontece? Eu tenho 70 aqui e 45. Se eu somar 70 mais 45, vai dar quanto? Vai dar 115, né? Quanto que falta nesse aqui para fechar 180? A gente pode fazer direto. Mas se vocês quiserem fazer uma equaçãozinha, eu montei aqui para mostrar para vocês. Lembra da equação do primeiro grau? Ó, como é que é a equação do primeiro grau? Ó, somei os ângulos. 70 mais 45 mais x, igual ao que tem que dar, que é 180. Organiza, juntou 70 com 45, troca de lado 115, né? Pra gente deixar o x sozinho. 180 menos 115,
Quanto que vai ter que ser o x, então? 65. Para tirar a prova real, gente, é só somar. Coloca 65 aqui, né? E soma com esses outros dois para ver se fecha. Né? Tem que fechar 180. Vamos pro outro. Aqui é o que tá faltando. Que valor é esse daqui, pessoal? Mesmo que eu não coloque, por esse símbolo aqui, indica que aqui vale 90. Sempre o ângulo reto é representado assim. Então, aqui eu vou somar 90 mais 35, que também pode ser representado aqui embaixo, ó, por uma outra equação. Estão vendo, gente, ó? Organiza, né? 35 mais 90 mais x igual a 180, junta, né? Vai dar 125. Troca o 125 de lado. 180 menos 125, quanto que tem que ser o x, então? 55. Tá, gente? Então, daí, aqui também nós vamos marcar aqui a resposta correta. Aqui, gente, olha o que acontece. Aqui não tem ângulo, mas tem x. O que acontece? Eu tenho 2x, 3x e 1x. Se eu somar todos esses x aqui, ó, que vai ser 2x mais 3x mais 1x, não vai dar 6x? Vai, né? Então, olha só, aqui tem mais uma equaçãozinha, ó. Aqui embaixo, vamos ver. Ó, 2x mais 3x mais x igual a 180. Somando tudo, vai dar 6x igual a 180. Dividindo 180 por 6, vai dar quanto? Cada x? 30, né? Vamos ver se fecha? Olha só. 30 é o valor de 1x, então aqui é 30. Aqui é o dobro do x, que é 30. Então, 2 vezes 30 vai dar 60, né? E aqui é 3 vezes 30 vai dar 90. Então, soma 90 com 30, 120. 120 mais 60 deu 180. Portanto, realmente o x vale 30, né? Vamos marcar, então. Ó, aqui tá as respostas corretas. Certo? Outras observações e curiosidades sobre os triângulos, pessoal. Eu vou ser um pouco breve, mas em relação ao triângulo, aparecem essas palavras, ó, bissetriz, mediatriz, mediana e altura, certo? O que significa cada palavra dessa? Eu vou ser bem breve, tá? Aqui tem a definição de cada uma, tá, pessoal? Depois vocês podem parar o vídeo e ler com calma para ver se entenderam. Mas eu vou explicar direto aqui no desenho. A bissetriz é quando tu pega um vértice, né? Esse ângulo aqui, ó, que pode ser de qualquer outro vértice, tu divide ele ao meio, certo? A metade do ângulo estende esse segmento de reta até o outro lado, bem na metade. Vamos supor que aqui fosse 60 graus, eu dividiria ao meio, ficaria no 30, né? Dividiria ao meio e só prolongaria até o outro lado. Isso daqui é bissetriz, certo? O que seria mediatriz? A mediatriz é tu pegar um dos lados, que pode ser qualquer, dividir ele no meio, ou seja, vamos supor que fosse 10 centímetros aqui. Eu marcaria no 5, que é na metade, e só prolongaria perpendicular, ó, para cima. Aqui seria a minha mediatriz, certo? O que seria a mediana? A mediana parece um pouco com a bissetriz, né? Mas ela é diferente no sentido que, para fazer a mediana, tu pega um vértice, o lado oposto a este vértice, tu bota o ponto da metade dele. Ou seja, se aqui fosse 10 centímetros, eu pegaria a metade, que é no 5, e eu prolongando esse segmento que vai daqui até o vértice oposto, ó, vai ser a minha mediana, tá? A altura, gente, a gente usa muito, principalmente para fazer a área, né? Que a gente precisa saber a altura do triângulo. O que é a altura do triângulo? É o ponto mais alto, né? Dependendo da posição que ele se encontra, tu tem a base do triângulo, que é esse lado aqui,
E a altura vai ser sempre o ponto mais alto, perpendicular a essa base. Então, aqui está a nossa altura, certo? Em cada triângulo, né, gente, dependendo do triângulo, ele vai estar em um lugar diferente, mas é sempre isso, é o ponto mais alto, perpendicular à base. Perpendicular significa um ângulo de 90 com a base, certo? Daí, nós temos a altura do nosso triângulo, tá? Aqui, pra gente ver se entendeu direitinho as classificações, né? Então, aqui, pessoal, nós temos 4 triângulos, tá? Observem a medida dos lados de cada um e os ângulos internos, tá? Observe, ó, esse é o A. O que que acontece com A? Vejam o B. Ó, o que que acontece com o B? Todos os lados iguais, ângulos também, menos de 90. O que que acontece com o C, ó? A medida, todas as medidas são diferentes, ó. Portanto, os ângulos também. Mas acontece que esse ângulo aqui é mais que 90, ó. O que que acontece com esse daqui? Esse daqui tem 2 lados de mesma medida e um diferente. E os ângulos, ó, este é mais de 90. Então, o que que acontece? Para nós classificarmos, o primeiro espaço é em relação ao lado, ou seja, se é equilátero, isósceles ou escaleno. E o segundo é em relação ao ângulo, ou seja, se é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Vamos ver, então, como fica essa classificação. Ó, aqui, 2 lados iguais e um diferente é o nosso isósceles. Um ângulo reto é o nosso retângulo. Aqui, nós temos 3 lados iguais, né? É o equilátero, então. E nós temos todos os ângulos agudos, ó. Portanto, é o nosso acutângulo. Aqui, medidas todas diferentes dos lados, é o escaleno. E um ângulo obtuso, portanto, ele é o obtusângulo. Aqui são 2 lados iguais, um diferente, é o isósceles. E um ângulo, 100 é mais que 90, então é o nosso obtusângulo. Certo, gente? Então, em relação aos triângulos, pessoal, claro que teriam outras questões, né? Mas eu acho que eu consegui resumir o que é preciso saber, o principal sobre os triângulos, que é a classificação quanto ao lado, quanto ao ângulo, saber que a soma dos ângulos é sempre 180 e saber quando existe e quando não existe. Certo, gente? Até mais, pessoal!